easy for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breaking your sweat. You're falling into me, touch me. I swear you would do anything that I want to keep us awake till the dawn. Baby, feel free. I wanna make you sweat on me. I wanna make you sweat on me. I got you wrapped around my finger, but don't you try to call me tomorrow. There's nothing personal in having a little fun. You wait and see if it's worth your while. So give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breaking your sweat. You're falling into me, touch me. I swear you would do anything that I want to keep us awake till the dawn. Baby, feel free. I wanna make you sweat on me. I wanna make you sweat on me. Just take a hint, you got a free pass. Oh, try to hide it, but you had me from the get-go. Let me be frank, I'm not that complicated. If you need me, what's the use of playing games though? There's no denying what we want. Just watch me break it. You're falling into me, touch me. I swear you would do anything that I want to keep us awake till the dawn. Baby, feel free. I wanna make you sweat on me. I wanna make you sweat on me. Boa noite. É uma alegria muito grande podermos estar aqui mais uma terça-feira na live das escolas associadas ao Minha Esperança Internacional. Hoje, terça-feira, dia 13 de julho de 2021. E aqui do sul do Espírito Santo, com muito frio, nós estamos entrando no ar e damos as boas-vindas a todos os alunos que estão conosco, sejam lá do Mato Grosso, Cuiabá, Sinop, Sorriso, Alta Floresta e vai por aí. Rio de Janeiro, região dos Lagos, aqui do sul do Espírito Santo, Minas Gerais, Belo Horizonte, e lá do Montes Claros. Então, nós estamos aí para levar mais um programa que se tornou já costumeiro. E no Maranhão, temos lá um ouvinte amigo lá do Maranhão, que futuramente será aluno do Minha Esperança. Hoje, nós vamos falar sobre a questão que temos batido sempre. A nossa escola, a nossa sociedade psicanalítica, ela tem como ênfase a formação continuada. Os nossos psicanalistas estão sempre em constante aprendizado, né? E eu hoje tenho um convidado especial, é o Dr. Cristiano, que ele é psicanalista,
e professor, docente do Minha Esperança, e agora virou escritor. E aí nós vamos entrevistá-lo hoje pelo fato dele ter escrito alguns livros. Boa noite, Cristiano. Boa noite, doutor Zilmar. Com muita alegria que estou aqui hoje. Estar do seu lado sempre é uma satisfação enorme. E para mim é sempre um sonho, né? Para se realizar. Você com essa barbinha aí, tá preta hoje porque você é o novinho, no futuro vai estar branquinha que nem a minha, né? Você já está caminhando para chegar lá, né, Cristiano? Mas o Cristiano agora é escritor, gente. Já tem aí 4 livros e hoje nós vamos destacar 2 deles, né? E aí, então, enquanto forma de saber, a experiência humana ela resulta da importante aprendizagem da vida. De fato, ninguém desconhece que a vida ela é uma contínua, inacabada forma de aprendizagem. Enquanto nós vivemos, nós estamos sempre aprendendo. Nunca vamos deixar de aprender. O Lacan dizia que a aprendizagem ela deve ser uma constante na vida do psicanalista. O psicanalista que se preza é aquele que não para de estudar. Jamais. Enquanto vivemos, nós estamos sempre aprendendo. E a tarefa de aprender na vida, com a vida, é uma tarefa que não termina nunca. Isso já dizia os nossos pais da psicanálise. Sigmund Freud foi um aprendiz que até os últimos momentos, doente, ele estava estudando, buscando melhorar o seu conhecimento justamente para dar o de melhor para que a psicanálise se tornasse hoje o que é. O mundo hoje nós vemos que o crescimento da psicanálise tem sido assustador. Essa semana mesmo eu disse para alguns alunos que a Argentina ela respira a psicanálise lacaniana. A Europa tem, da sua média, cerca de 70% dos psicanalistas são lacanianos. E depois da psicanálise freudiana, a psicanálise lacaniana é a segunda maior corrente da psicanálise do mundo hoje. Eu fico feliz porque hoje estão surgindo vertentes esquisitas da psicanálise. Essas vertentes, elas não se fundamentam na teoria e na técnica deixada pelo fundador da psicanálise. Por isso que me traz preocupação. E eu tenho falado aos alunos que você quer se tornar um grande psicanalista, leia Freud, leia Lacan, se aprimore em Freud, se aprimore em Lacan. E aí sim você se tornará. É bem verdade que hoje nós temos uma gama de conhecimento que transcende Freud e Lacan, né? Temos Bion, François Dotto, Winnicott, Melanie Klein e tantos outros, né? E que nós temos aí à nossa disposição. Não precisamos perder tempo com ideologias novas e que não têm fundamento, nem Freud, nem Lacan. Então, eu tenho sempre avisado aos alunos, cuidado com essas ideias novas. Viver, em última análise, talvez não seja uma coisa tão distante do que buscar o conhecimento. Ontem nós tivemos a mentoria da psicanálise, e na mentoria da psicanálise foi frisado isso, a importância do psicanalista estar buscando na filosofia
os fundamentos para a sua clínica e está se aprimorando com as novas invenções, principalmente pelos conhecimentos que a física quântica tem apresentado para a psicanálise. E aí, meus queridos, eu queria estimulá-los a ler, estudar e se aperfeiçoar, né? Vive-se aprendendo e aprende-se vivendo, né? Nós temos aqui o Cristiano. Eu queria entrevistar o Cristiano. Eu não mandei as perguntas para ele porque eu queria assim, que ele fosse bem assim, nem eu. Né? E a minha filha tem que ser que nem o pai, né? Gostei à vontade, né? Cristiano, você... Qual é a sua formação da questão... Qual é a sua formação da graduação? Porque você sabe, nós, como sociedade psicanalítica, nós cremos que a psicanálise não é uma profissão. A psicanálise ela é um ofício. Ela é um ofício porque ela fortalece a profissão. Para ser um psicanalista, o indivíduo tem que ter uma profissão, uma formação. Assim diz um pouco da legislação que legisla a psicanálise. Então, qual é a sua profissão primeira, meu querido Cristiano? Doutor Zilmar, então, minha formação de bate-pronto, né? Eu sou técnico, o primeiro curso que eu fiz de profissionalizante foi técnico de enfermagem, né? Aos 19 anos eu já era enfermeiro e vem de uma família que tem uma tradição na área da saúde, enfermeiros, farmacêuticos, né? E aí, depois do técnico de enfermagem, eu já fui para o bacharelado em enfermagem, aqui em Belo Horizonte, onde que eu fiz toda a minha formação nos 4 anos nessa área da enfermagem, já com uma ideia prévia, já no técnico, né? Porque eu já tinha pacientes, né? E você conhecendo, trabalhou muitos anos como enfermeiro em Belo Horizonte? Sim. Ao todo, doutor Zilmar, eu sou formado desde os meus 19 anos. Eu tenho uma carinha assim de 50 e poucos, mas eu sou novinho. Eu tenho mais ou menos uns de profissão, vai inteirar uns 20 anos, praticamente. 20 anos? Quase 20 anos já. Eu entrei na enfermagem aos 17, né? Então, e assim, sempre foi vocação mesmo. Eu amo o que eu faço, que é o cuidar, né? Que é o empenhar-se ao outro. A arte do cuidar, que é conhecida em enfermagem, né? Então você trabalhou como enfermeiro e gostou de trabalhar como enfermeiro? Sim. Muito. E uma coisa interessante, porque querendo ou não, a enfermagem, ela atendia os meus anseios, aquilo que eu sempre busquei. Que era doar, era cuidar, era monitorar ali. Mas só que eu me sentia parcialmente satisfeito. E foi através de um convite de uma enfermeira que trabalhou comigo no Instituto de Previdência Social do Estado de Minas Gerais, no IPSENG, que falou: Cristiano, tem um curso de... Você que é muito estudioso e gosta dessas áreas de humanos, etc., tem um curso de formação em psicanálise lá na congregação que ela frequenta também. E você não gostaria de fazer? Vamos fazer junto? Vamos. Eu falei, bora. Aí foi aonde que eu cheguei até a Sociedade Psicanalítica Minha Esperança, a SPM. E ali, então você estudou conosco? Sim, estudei com vocês. Mas o que motivou você a fazer psicanálise? Você estava desiludido com a enfermagem ou você buscou da psicanálise o complemento para que você pudesse se tornar um profissional ainda melhor? Doutor Zilmar, eu me sentia parcialmente... Eu me vi e entendia que eu atendia parcialmente tudo que eu buscava até então. Porque, por mais que no hospital, a nível hospitalar que eu trabalho desde muito novo, os objetivos que é alcançado no terciário são objetivos espaciais, né? Pacientes diabéticos, hipertensos, doenças crônicas de todas as espécies, ou pacientes terminais, né?
que a gente usa muito essa terminologia a nível hospitalar, mas só que eu sempre fui incontentável, vamos dizer assim. Eu falei, gente, eu gostaria de fazer algo a mais, ir além, mas só que aqui eu bati no limite. Então, com todo respeito à enfermagem, isso sempre foi meu motor de propulsão, de ir além. E eu sempre brinquei, falei assim, é uma área que eu sempre gostei, foi nessa área da psicologia hospitalar, humanas, etc. e tal. E querendo ou não, isso foi quântico, né? Querendo ou não, cuidado com aquilo que tu desejas. Tem um ditado chinês, né? Pode concretizar-se, né? Então, esse foi o meu desejo desde o início. E aí você veio fazer a formação, tu fez a formação direitinha ou comeu merenda na formação? Não, a formação eu fiz aqui em Belo Horizonte, eram 30 módulos, né? 2 anos e meio. E na época, como eu sempre trabalhei, nós enfermeiros nós trabalhamos sempre em plantão, né? Escala de plantão. Então, trabalhava nos 2 hospitais, e sempre fazendo pós, sempre estudando, trabalhando e estudando, né? Então, é muito cronometrado o nosso tempo. Então, eu fiz em mais tempo. Eu não fiz uns 2 anos e meio, não. Eu levei aproximadamente uns 4 anos. Na realidade, uns 4 anos e uns 3 meses, por aí. 4 anos e meio, praticamente. Você ia às aulas sempre direitinho? Sempre Participava? Sim, sempre ia. Mas só que como às vezes chocava muito a questão de dia de aula, porque eu fazia outras pós, né, doutor Zilmar? Então, fazia outras pós na área da enfermagem, então às vezes coincidia. Por isso que eu levei um pouquinho a mais. E para mim foi até bom, nesse sentido, né? Foi um reforço teórico muito importante esse tempo também de maturação também, né? E que uma linguagem lacaniana que nós usamos muito também, esse processo de maturação meu também perpassa a questão do autorizar-se ao longo da formação, que é o tripé psicanalítico. É verdade. Né? Teoria, prática e estágio. O conhecimento psicanalítico que você adquiriu da formação acrescentou, mudou a sua vida, fez diferença, Cristiano? Doutor Zilmar, é um cristiano antes da psicanálise e outro cristiano depois. Tudo muda. Porque é como se eu tivesse véus ou uma visão muito focalizada em tudo que eu via, e é como se te caísse essas membranas e minha visão transformasse, tivesse uma visão 180, 360 graus sobre tudo. E eu comecei a ver psicanálise em tudo, principalmente na cena hospitalar. Estou usando esse termo cena hospitalar pelo fato de estar lendo o livro de Alfredo Simonetti. Na cena hospitalar, então, assim, eu via muita questão assim, no raciocínio linear, causa e efeito, que normalmente são os raciocínios dos profissionais que vêm da área da saúde, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, causa e efeito. Então, você está hipertenso porque você teve uma vida não balanceada, equilibrada, maus hábitos, etc. E tal. É por causa disso. É muito um raciocínio biométrico. A partir da psicanálise, quebra esse raciocínio biométrico. Porque não nos importa o porquê que você adoeceu, ou o que causou a doença, mas sim o que está por detrás das palavras, dos sintomas, do seu silêncio, enfim, que é muito mais fundo, é como se fosse a ponta do iceberg, né? E aí eu me torno um profissional totalmente, uma visão muito mais ampla sobre tudo. Aí você fez as sociedades didática, pessoal e didática, e elas também contribuíram para a sua vida pessoal? Sim, doutor. Meu analista é o doutor Francis, né? Um dos meus mestres, além do senhor, e fiz minha análise pessoal com o doutor Francis, análise de data e supervisão de estágio, tudo com o Francis. E de acordo com as normas, com as regras da escola, né? Eticamente, seguindo todas as normas. E você, foi bom para você? Foi
Foi porque, querendo ou não, a gente parte de vou chamar de um mandamento socrático, conhece a ti mesmo? Eu tinha muitas indagações sobre quem é o cristiano. Será que o cristiano é isso que os outros querem que ele seja? Ou eu me senti meio que uma marionete, porque, querendo ou não, a gente é um universo que a gente tem dentro da gente e às vezes nós nos perdemos nele, né? E isso para mim era tudo muito uma incógnita, um enigma. E fazendo análise pessoal é como se eu vou usar aquela frase de Freud, é colocar luz sobre o desconhecido, né? E aí abre um horizonte que eu desconhecia totalmente, né? Sobre esse cristiano. E não conhecer a ti mesmo, mas na psicanálise a gente trabalha muito o conceito desconhecer a ti mesmo, que eu vou desde Descartes, penso logo existo, ou e também aonde não penso e também existo, que eu vou para Nietzsche também, né? Eu tenho que me desconstruir, me desconhecer para depois ser. Muito bem. Então, e você, e como é que foi a tua experiência no exercício da psicanálise? Era o que você esperava? Doutor Zilmar, a princípio eu tinha uma visão até então, antes, só na parte teórica, quando a gente está estudando a parte teórica, a gente tem uma visão muito superficial, que é o quê? Que é uma ciência que tenta desvendar e entender melhor o inconsciente. Tudo muito lindo, mas tem uma complexidade muito grande. Porque se você não aplicar esse conhecimento, ele fica muito empírico, né? E muito complexo para conseguir tentar colocar ele em prática. Muda a visão quando a gente vai para a análise pessoal. Quando você começa a se trabalhar, a tratar suas feridas, a se conhecer melhor ou a se desconhecer, você passa a ter uma outra visão e você começa a se munir de habilidades e de instrumentos a fim de aplicar ele no estágio. Sim. E aí depois você foi fazer o seu doutorado. Como é que foi a experiência do doutorado? Bom, doutor, o doutorado sempre foi um sonho, né? Sonho meu de infância, pois eu sempre falava, eu gostaria de chegar no nível mais alto de conhecimento, mas não por chegar e falar porque eu sou, não por anseio de sempre querer aprender e ir além. Isso que sempre motivou. E o doutorado foi fantástico, porque ali você vai funilando os conhecimentos, você vai aprimorando, você vai condensando e vai sedimentando esse conhecimento, a fim do quê? De revisar teorias e muitas das vezes até, quem sabe, descobrir novas teorias, né? Então, essa é a ideia do doutorado, né? De ser um cientista a partir de uma ideia, de uma teoria, enfim, de um conhecimento. Eu tive essa sorte e essa honra de ser da psicanálise. E você lembra qual foi o tema da sua tese? Sim, eu estou até trabalhando nela, que é a questão a psicanálise como coadjuvante no tratamento das doenças renais crônicas, aos pacientes renais crônicos. E aí é uma pesquisa de campo, onde que, através de um questionário estruturado, nós iríamos fazendo um hospital tradicional aqui de Belo Horizonte, onde no setor de nefrologia, a fim do quê? De ele tentar levar essa psicanálise como instrumento para tentar atenuar esse sofrimento dos pacientes renais crônicos, né? Isso é muito importante, né? Principalmente porque na literatura psicanalítica nós temos muito pouco material até hoje, entende? Temos algumas áreas, mas nessa área aí é uma área onde há uma escassez bem grande, né? E o seu cabelo acabou todo por causa que você estuda muito, né?
É igual o meu, né? Ó, foi tudo indo embora. Estudo, leio, já fiz não sei quantas pós, não sei, doutorado 2, olha aqui, aí foi indo embora, não tem mais. Você também está acontecendo isso, é? Ô, doutor, eu acho que é o mesmo caminho que o pai está trilhando, o filho vai atrás, né? Então. Meu Deus! Olha aí. Eu estou aprendendo, mas é isso, sim. Tem que estudar. Você gosta de estudar mesmo, né, Cristiano? Gosto. É o eu até trouxe uma pergunta que eu gostaria de deixar no ar desde o início, que eu acho que é o que me movimenta. Qual é a tua obra? É um livro, um título de um livro do Mário Sérgio Cortella. Qual é Sei. a tua obra? Qual é o teu legado? Qual é o teu legado que você vai deixar para aqui? Porque caixão, minha avó falava que caixão não tem gaveta. E qual é o teu legado? Qual é a tua obra? Bom, qual é a tua obra? Às vezes a gente pode tentar desmistificar ou tentar descobrir, ou às vezes a gente pode conseguir tentar copiar um girassol do Van Gogh, ou Ah, talvez a Mona Lisa de Da Vinci, ou às vezes aquela música Me Chama do Lobão, ou às vezes sim. aquela mãe que mora lá no interior, que é assalariada e que dá um duro danado para criar o seu filho e que está ensinando, passando princípios e valores para ele, ou às vezes um pai que trabalha em serviços gerais, ganha um salário, mas que ensina princípios e valores para a família, para os filhos, e que esse é o maior saber, esse é o maior tesouro que se pode deixar para uma família. Aí eu pergunto, e é a minha pergunta que está, ela fica latente dentro de mim. Qual é a tua obra? Qual é o teu legado? E qual é o teu? Qual é o meu legado? Perpassa por uma coisa que eu descobri e me reinventei nessa, nessa pandemia. Nós, na área de saúde, nós temos uma carga horária muito alta, né? Eu vinha trabalhando 120 horas semanais ano passado e tive um acometimento de adoecimento, né? Psicossomático. E nesse adoecimento eu me redescobri, eu me reinventei. A gente tem uma coisa na psicanálise que a gente chama de sistema de crenças limitantes, doutor Zimar, né? Que o senhor nos ensina, e todos os alunos. E é onde que às vezes a gente fala assim: será que eu posso ser isso? Será que eu posso. Eu sempre tive uma vontade e um desejo muito grande de poder elaborar escritos, enfim, publicar e etc. E tal, mas só que eu nunca acreditava, porque eu me achava que eu era um analfabeto funcional, entende? Até bem pouco tempo atrás. Observe, então, aquilo que a gente deseja, às vezes a gente nos sabota. E aí, como fazer? Faça análise, né? Faça análise. Eu sou analista pessoal, né? Se desconstrua para reconstruir novamente. E eu acho que o que me impedia muito de ir nessa vertente, nesse grande sonho meu, era isso. Eu mesmo me sabotava. Então, nessa pandemia, eu me reinventei. Dentro dessa reinvenção, eu tinha uma obra que eu acho que eu brinquei um pouquinho do Girassol de Van Gogh. Eu brinco que eu acho que esse livro da percepção do pai canguru foi o meu girassol. Mas só que ele tem 12 anos, doutor. Ele está na gaveta, 12 anos. Esse trabalho foi um trabalho de campo, onde passou pelo Comitê de Ética de Pesquisa, teve toda uma aprovação. Enfim, foi uma pesquisa qualitativa, levou um ano praticamente. E assim, foi muito benquista no meio acadêmico. E aí eu sempre, na época, eu até pensava de publicar, etc e tal, mas enfim, aconteceu outras coisas e não era para ser, né? Tudo tem um tempo, tem um Kairos e tem um Cronos, né? No meu Cronos até que eu queria, mas no Kairos não estava pronto. Então, não era para ser naquele tempo. Era para ser agora, nesse exato momento. Nesse tempo, 12 anos depois. Enfim, e tá fresquinho. Esse livro realizei um desejo que eu tinha de publicá-lo e que bom, né?
e eu sou grato por ter conseguido, com a ajuda do senhor, com tantas mentorias, aulas, enfim, meu analista. E uma das coisas mais importantes é nos autorizarmos a ser algo, a nos autorizarmos a ser mais. Eu sempre gosto de usar isso nas aulas, eu uso muito aquela música do Lulu Santos, vamos nos permitir, não há tempo que pode, amor, vamos viver tudo que há para viver, vamos nos permitir. Então, tem que permitir. Então, foi um tempo de me permitir fazer isso agora. Então, Mas você foi. Eu estou indo numa escala assim. Você fez a sua graduação, fez várias pós, fez a psicanálise, foi fazer o doutorado, começou a clinicar, depois começou a dar aula. Como que foi essa experiência também de dar aula? Como que você se sente assim, como docente, professor e professor oficial do Minha Esperança? Primeira, aí vai entrar também, doutor, porque eu tinha praticamente era recalcado isso dentro de mim. Porque aqui dentro de casa eu sou filho de uma professora, né, de ensino fundamental, ensino médio, né, na década de 70. Acho que o senhor já deve ter ouvido falar dessa modalidade. Você coloca turmas de 4 alunos para passar um conteúdo e dinamizava o ensino. Hoje, quem faz um pouco isso é o EJA, né, que é a Educação de Jovens e Adultos. E minha irmã sempre brincou comigo, falou assim, nossa, eu te vejo você dando aula na universidade, etc e tal. Mas só que eu nunca acreditei no meu taco relacionado à questão de lecionar, doutor. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque eu me sabotava. É simples. Eu me sabotava nisso e aí foi... Eu nunca vou esquecer, que eu sempre sou grato ao senhor e lembro isso na minha banca. O senhor... Duas coisas sobre o senhor falou assim, primeiro eu te vejo assim, lá na África fazendo coisas fantásticas com a psicanálise, e eu fiquei sem entender. Eu falei, então tá, né? E segundo, que você, em breve, eu tenho uma coisa muito boa para ti. Foi um convite que o senhor fez para que eu pudesse dar aula no curso de formação. Eu não acreditei. Eu falei, não, nossa, eu não acreditei. E aquilo ali foi um divisor de águas, porque eu tive que derrubar esse muro de Berlim que estava dentro de mim. Nós temos um muro de Berlim, né, doutor Zilmar? E às vezes a gente tem que jogar ele por terra. E fazendo as análises pessoais, eu consegui derrubar esse muro de Berlim. E derrubei esse muro. E a primeira aula, eu vou te confessar, que eu recebi um convite há 15 dias antes da aula. Eu falei, bora, vamos lá então. E ele só brincou, não, você é lacaniano, vai que você se vira. E foi assim, igual Fusquinha, que eu costumo brincar, entre trancos e barrancos, eu peguei no tranco e foi. Mas, assim, foi algo que eu nunca, uma sensação, uma emoção, um sentimento que eu nunca tinha experimentado antes, mas, assim, de libertação e de potência ao mesmo tempo, que eu vou usar um pouco de um conceito que eu gosto muito, de Spinoza. Então, me senti uma potência, uma realização, um gozo na alma, muito, muito bom, muito bom. E depois dali, é como se fosse uma coisa assim, um entorpecente da psicanálise que eu quero de novo, mas no bom sentido, querendo dizer, e ali, depois dali, não quero parar, não. Eu me redescobri dando aula. Sim, Então, é um processo, né, Cristiano? E agora, a pandemia que trouxe dificuldade para muitas pessoas, tristeza para outras pessoas, mas na sua vida te deu uma sacudida e trouxe uma coisa muito boa, que foi te trazer o Cristiano escritor. Como é que você vê esse Cristiano escritor agora? Doutor, é uma coisa assim que acho que até hoje ainda eu estou surpreso, sabe? Eu não... de novo, né? Inconsciente tentando sabotar, né? Não confiar em ti mesmo, né? Assim, totalmente, porque
Por isso que esse mundo imenso, esse descobrir ou fazer análise, pegar gancho na fala de Freud, ele é contínuo e constante, né? Porque, querendo ou não, eu tinha um desejo, mas ao mesmo tempo não me autorizava nisso aí. Então, precisou vir a pandemia, precisou ter essa questão do adoecimento também, que foi um aprendizado muito importante, está sendo para mim, e onde que eu me reinvento totalmente. E aquelas coisas que a gente coloca na caixinha, lá, bem lá no fundo, guarda para depois, você tira. Você fala, não, agora, não vamos colocar isso para funcionar agora. E é o aqui e agora, nesse momento. Né? Eu costumo dizer que isso também é ser lacaniano, né? É agora, não é nada para depois. Enquanto tiver vida, a gente tem que contemplar e tem que explorar e tem que expandir isso ao máximo. Doutor Zilmar está sem áudio. Só um intervalo antes de você continuar aí falar do escritor, né? Como é que foi esse despertar lacaniano? Porque você tem feito algumas coisas que são bem lacanianas. Mesmo que você, às vezes, ao fazer uma média com o seu analista de data, você fica em cima do muro, não adianta você ficar em cima do muro, porque você tem uma coisa que o Lacan disse que é a característica sine qua non do lacaniano. É gostar da filosofia e citar a filosofia do discurso. E isso você faz. Isso talvez seja do inconsciente, você faz. Como é que foi esse despertar lacaniano? Não se preocupa com o seu nadalista, não, que ele não vai te castigar, né? Mas tem que falar a verdade, né? Então, como é que foi esse despertar lacaniano? Regra fundamental, amor às verdades, né, doutor? Vamos lá. Esse despertar lacaniano foi uma... o problema e a solução está aqui dentro, tá certo? Vamos partir desse pressuposto. Mas foi uma provocação sua, porque eu estava estudando muito Jung e você brincou comigo e falou assim, olha que você tem muito mais de Lacan que você imagina, né? E tanto é que uma missão 007 que o senhor me deu foi dar aula sobre Lacan. Aí eu fiquei 6 ou 7 meses preparando uma aula. Literalmente, 6, 7 meses estudando, indo em curso, fui consolar para Montes Claros, participei de uma banca, e fui só fazendo resumo, etc e tal. Falei, como que eu vou falar de Lacan se eu acho esse homem complicado para chuchu? Meu Deus! Meu Deus! Doutor Zilmar me colocou na sinuca. Aí se vira nos 30, doutor Zilmar. Essa é a grande verdade. E foi lá em Montes Claros e eu voltei pensando nisso. Eu falei, de duas ou uma. Um não a gente já tem, né? É um ditado aqui de casa, né? Então não custa nada a gente provocar, né, esse universo. E na primeira aula, eu vou te confessar, eu fui muito complexo e usei um linguajar muito técnico, porque para mim era muito técnico ler Lacan ainda, né? E ali, mas só que eu aprendi uma coisa com minha mãe. Toda vez que for montar uma aula, você tem um plano A, B e C. Eu tenho os slides, eu tenho os resumos e tenho os esquemas. Aí chegou 1h30 depois da aula, tinha uma das alunas, que hoje ela já é psicanalista, ela falou assim, eu não estou entendendo bulufas. Repete tudo, por favor. Aí eu falei, e todo mundo com cara espantado, eu falei, então vai para o plano B agora. Eu fui para o quadro. Falei, não, agora deixa comigo, então. Vamos sair desse PowerPoint. E ali eu comecei a dar exemplos práticos nas vivências, nosso, né, no dia a dia. Exemplos de como que as famílias se comportam,
como que nós nos comportamos no trabalho, nos estudos, nas nossas convivências, enfim. E ali a aula ficou mais light, ficou pedagógico, e todo mundo até gostou da aula depois. Então, assim, essa foi a primeira experiência com Lacan. Agora, na segunda aula, eu falei, peraí, então, não, chega. Aí eu tinha lido um livro que eu até te presenteei sobre Lacan, um professor lá da UFMG, Introdução às Obras de Lacan, da UFMG aqui, de Minas, e aí ele falava o seguinte nesse livro, olha, quem está ensinando Lacan e quem é o receptor desse conhecimento, se ficar complicado, complexo e não for palpável, quem está ensinando não entendeu Lacan. Estude novamente. Eu achei aquilo muito radical. Eu falei, então eu vou começar a estudar tudo de novo, mas agora vai ser o Cristiano tentando explicar Lacan de uma forma mais pedagógica, de uma forma onde que eu possa transmitir melhor para os aspirantes à psicanálise. E ontem eu descobri o seguinte, eu sou mais freudiano do que lacaniano, porque o Freud ele se preocupou, doutor, com como ele escreveu todas as obras, ele tentou desmistificar e tornar ela palpável, pedagógica, para quem pudesse vir estudar a psicanálise. E o Lacan não, Lacan já é uma leitura mais densa, mais técnica, e enfim. Então, bem, mas só para aliviar a sua situação lá com o seu analista de data, né? Eu creio que o psicanalista para hoje, para esse tempo, Cristiano, ele tem que ser um psicanalista plural. Ele precisa ter a sua leitura de referência. Como eu gosto de filosofia, como eu gosto da psicanálise, como eu gosto dos enigmas. Então, a minha leitura principal não poderia ser outra senão a Lacan. Então, a minha leitura principal é Lacan. A minha leitura para a clínica, ela é o Winnicott. Mas a minha referência em psicanálise é Freud. É por isso que Lacan dizia, vocês dizem que são lacanianos, porém eu sou freudiano. Eu não acredito que ninguém pode ser psicanalista sem passar por Freud. Essas pessoas que abominam Freud não são psicanalistas. Pode ser qualquer outra coisa, menos psicanalista. Porque todo psicanalista tem que ter a sua essência em Freud. Mas eu preciso ter uma segunda leitura. Outra vez, uma terceira leitura. Por exemplo, eu tenho como referência, Freud é a minha base. Mas a referência é Lacan e Winnicott. Talvez um lacaniano que seja aquele lacaniano puro tenha problema de entender como eu faço. Outro dia até teve um indivíduo que diz assim, mas o doutor Zilmar não é lacaniano. Não, eu não vou ensinar os enigmas de Lacan, os metáforas lá, as fórmulas de Lacan. Não, eu aprendi Lacan pela essência lacaniana. Eu aprendi Lacan pela linguagem de Lacan. Eu aprendi Lacan pela estrutura da escrita e dos estudos lacanianos. Então, por exemplo, mas não podemos ficar só nisso. Outro dia comecei a estudar Ferenczi, me apaixonei. Então, comecei a estudar, já tenho uns estudos de Ferenczi para fazer. Depois, comecei a estudar Jung. Nunca podia imaginar que eu ia ter que estudar Jung. Estudei Jung para compreender alguns conceitos lacanianos e outros conceitos da contemporaneidade. Agora estou mergulhando em Nietzsche. Então, o psicanalista, para esse tempo, ele tem que ser um psicanalista plural. Mas quando eu digo assim, você tem muito de Lacan, eu estou dizendo que você tem muito
daquela teimosia lacaniana de estudar, de mostrar o seu saber, de estar em dia com o seu conhecimento, e de ter uma visão bem aberta para o mundo à sua volta, não é? Então é nisso, né? E eu vejo que a sua trajetória, principalmente agora que você está se despontando como escritor, vai precisar de se escorar em Lacan e nos fundamentos lacanianos para poder ser um bom escritor. Eu vejo as escolas como sendo referências para o nosso exercício, para aquilo que nós vamos fazer. Agora, você escreveu já 4 obras, né? Mas eu queria que você falasse dessas 2 obras que você escreveu. O primeiro foi sobre a percepção do pai canguru. Do pai canguru. Mas muitas pessoas ficam me perguntando que pai canguru é esse? Que canguru é? Explica esse. Você tem aí a foto do livro aí? Tem, né? Tenho. Tem, não? Tem aqui, ó. Esse aqui é a original dele, né? A percepção do pai canguru acerca do método canguru. Então fala o que é o pai canguru e o que é o método canguru. Tá, ok. Então vamos lá. Hoje nós vivemos um tempo onde que nós temos a ausência da autoridade. Esse tema é muito contemporâneo, apesar de estar um trabalho que tem 12 anos que está guardado, praticamente. Mas o que seria esse método canguru? Esse método foi um método desenvolvido pelo Dr. Edgar Ray Sanabria, tá certo? No Instituto Materno Infantil de Bogotá, como alternativa ao cuidado tradicional para os recém-nascidos, né? Com baixo peso ao nascer. Então, ele foi implementado pela primeira vez no Hospital San Juan de Dios, em Bogotá, e na Colômbia, em 1979. E o objetivo principal desse autor era solucionar a pouca disponibilidade de equipamentos que obrigava as equipes de saúde a colocar 2 ou 3 recém-nascidos juntos na mesma incubadora. E isso, com consequência, alta taxa de mortalidade por infecções cruzadas. Então, isso foi o grande objetivo pelo qual foi criado esse método canguru. Agora, quais são os benefícios, né, desse método canguru? Segundo o Ministério da Saúde, há várias vantagens advindas, né? Mas desse método diminui o tempo de separação do recém-nascido com a família. Olha que interessante, doutor. Isso aí você entra na psicanálise infantil. Facilita o controle térmico da criança, né? Diminui doenças e infecções hospitalares. Por quê que diminui doenças e infecções hospitalares? Porque melhora a questão da imunidade. A gente tem um sistema de defesas no corpo. Então, melhorando a imunidade, diminui a probabilidade de adoecimento dessa criança. Proporciona maior confiança e competência dos pais no manuseio do recém-nascido. Isso aqui é o meu foco principal no método canguru, trazendo para a fim, né, de divulgar isso na psicanálise. Porque dá confiança, competência dos pais. Traz o pai para a tríade, que é o quê? Mãe, bebê, família. Pai, mãe e bebê. Maior confiança e competência dos pais no manuseio do recém-nascido. E diminui a permanência do recém-nascido no hospital. Que isso aqui é o fundamental. Quanto menos tempo o recém-nascido ficar internado no hospital, melhor. Menos risco ele vai ter de contrair uma infecção e melhor ele vai estar no seio familiar dentro da casa, dentro da moradia dos pais deles, que esse é o grande objetivo, né? Que ele tenha uma alta o quanto antes. Qual que é a minha pergunta? Qual que foi o meu grande questionamento dessa pesquisa, doutor?
Eu queria saber o seguinte, porque tinha uma lacuna de conhecimentos a respeito do pai canguru, porque era método mãe canguru. Literalmente, era o canguru não tem a bolsa, e na bolsa coloca o filhotinho do canguru. E aquilo ali é o contato pele a pele. Então, literalmente, então por isso que usa o nome. É um nome literal, literalmente. Então, mas só que eu vi que na literatura tinha poucos estudos sobre o pai canguru. Aí eu falei, então o desafio nosso é o quê? É fazer uma monografia, um estudo de campo, onde que nós vamos inserir o pai e vamos nós queremos saber qual o sentimento do pai referente ao método canguru. Essa foi a primeira pergunta que nós fizemos questionário e gravamos isso. E como que percebe a reação do seu filho no contato pele a pele com você? Eu fiz questionário para 7 pais, tudo certinho, dentro da ética, tudo certinho no trabalho. E cada pai me deu uma resposta, me deu uma devolutiva diferente, que é o fantástico da pesquisa, né? E aí foi o divisor de águas. Esse trabalho foi muito bem falado na época, mas só que não foi possível, igual eu falei anteriormente, publicação na época, né? Tá sem áudio, doutor. E hoje você teve facilidade com essa nova sua descoberta desse seu da disponibilidade e tudo, você já publicou ele? Já. Publiquei ele na Amazon, né? Nos stands da Amazon. E quem tiver interesse, né? Aí só ir nos stands da Amazon que tá lá. Essa obra aí. Que eu brinco que eu acho que ela é meu girassol. Como o girassol foi para Van Gogh, eu acho que essa é meu girassolzinho aí. Então esse foi. Agora, e aí você também tem uma sobre o autismo. Isso. O autismo, doutor, foi uma obra que eu fiz em homenagem a um ente muito querido por mim. Peraí, deixa eu só. Eu tenho um primo, né, que ele é autista. Mora até na cidade onde que nasceu o programa Psicanálise do Campo, Conceição do Mato Dentro. E em muitos casos, né, de autismo, porque a gente vê muitos casos relatados no hospital, enfim. E aí nasce esse desejo por adentrar e conhecer melhor sobre essa questão do autismo e o que a psicanálise poderia oferecer, o que ela tem a dizer. E aí eu tive que estudar 2 grandes autores aí para entender melhor todo o manejo da psicanálise relacionada a essa psicopatologia. Primeiro, Melanie Klein e depois Winnicott. Então, diante da psicanálise, que o autismo é conhecido como a clínica do vazio, né? Ser uma clínica do sujeito, que é a psicanálise, essa aposta em seu advento no autismo sustenta a possibilidade de um trabalho clínico que respeita o modo de ser de cada um, descaracterizando o normal ou fora dos padrões. Melanie Klein surge pela primeira vez um contexto psicanalítico, a descrição do tratamento bem-sucedido de uma criança ensimismada de apenas 4 anos de vida, que foi o pequeno Dick, apesar de Freud não acreditar nas análises de pacientes isolados afetivamente. Klein apresenta a possibilidade de analisá-los por meio de método clássico freudiano de interpretação. O psicanalista tem um dever de compreender e ajudar o autista e a estabelecer ligações com o mundo que o cerca, não esquecendo em hipóteses algumas que quanto mais comprometido, maiores serão os desafios da clínica psicanalítica e as exigências com relação à ética. Em estudos anteriores sobre o tema, a psicoterapia com o autista, percebemos 2 vertentes no que diz respeito à posição do psicoterapeuta. Na primeira, o psicoterapeuta se coloca na posição do nada fazer, não percebendo o que o autista deseja comunicar e, por isso, se sente rejeitado em face do que este contato provoca. Na outra,
o psicanalista apresenta uma atitude onipotente frente ao autista, como se este entendesse tudo o que lhe é ofertado. O Winnicott, ele contribui de forma profunda e original para o pensamento psicanalítico. Como pediatra, ele inicia seu trabalho com o atendimento dos bebês, né, dedicando-se plenamente a isso, né, e dos estágios mais primitivos do desenvolvimento emocional do indivíduo. Para o autor, a teoria do desenvolvimento emocional primitivo guia a compreensão dos fenômenos humanos com os quais os analistas se deparam na clínica. Ele também afirma que os analistas devem ser capazes de localizar o estágio maturacional do indivíduo no qual seu sofrimento teve origem. Então, esse estado maturacional que teve esse sofrimento, teve origem, está muito vinculada a essa questão da aonde que nasce essa questão da fantasia primitiva, porque, querendo ou não, quando está no desenvolvimento, está na concepção ali, a mãe é um ser desejante pelaquela vida que está se formando ali. Ela tem um desejo, né? Então, a gente vai trabalhar algumas teorias, tanto a Melanie Klein vai falar um pouquinho sobre seio bom, e o Winnicott vai falar também sobre a questão da mãe dedicada comum, vai falar também sobre a mãe suficientemente boa, mas, resumindo, doutor, a mãe, é importante que essa mãe ela seja desejante para aquela vida que está se formando, está para vir, e que ela quer acolher, quer amar, quer dar todo aquele afeto, aquele sentimento, enfim, todo o processo de formação desse feto, até que ele venha a crescer e a vir para os braços dessa família. Então, isso é desejo. Ele tem que ser desejante. É importante nisso. Então, quando a gente fala clínica do vazio, é porque teve algum problema com relação a esse desejo, esse ser desejante dessa vida que estava por vir. O doutor Zimmermann, no Manual da Técnica Psicanalítica, ele descreve o autismo como a clínica do vazio, né? Mas eu gostei dessa abordagem sua porque trabalha para além do vazio do vazio, né? Então eu achei legal isso, né? Então você também, então como escritor, então você está agora se realizando também como escritor, e você pretende escrever mais obras ainda, né? Tanto que pretendo que eu preparei até uma surpresinha para o final, hein, doutor? Que eu acho que é um tema que tem tudo a ver com a live, que eu queria falar um pouquinho sobre a Fênix. Eu tenho uma obra guardada, que o senhor sabe disso, tanto é que eu tive a honra não é um sonho, eu tô muito realizado, assim, duplamente, porque eu tinha um sonho que eu queria fazer uma coisa em parceria, eu fui honrado 3 vezes, porque o doutor Zilmar teve algumas contribuições nesse livro que está guardadinho, só estou esperando o melhor momento para lançar ele, que chama Ser Homem, uma questão de escolha, onde que o doutor Zilmar escreveu a princípios da ética, escreveu sobre a psicossomática e o porquê de se fazer análise, a importância da análise. É um sonho. Esse livro está muito bom, doutor, porque esse livro eu vou fazer uma abordagem biopsicossocial e espiritual do homem, a partir da vertente tanto da psicanálise, física quântica, neurociência, filosofia, antropologia e história, da enfermagem, eu entro um pouquinho na espiritualidade também, e também falo também, peguei uma marreta emprestada com Nietzsche, que eu venho marretando a questão da autoajuda no livro também. Que ótimo! Muito bom, muito bom. Agora, você também é um homem de múltiplas atividades, né? Também é radialista, faz programa aí, foi o inventor do programa que está fazendo o maior sucesso na Rádio Web Minha Esperança e também na live das sextas-feiras de vocês,
E aí, a psicanálise do campo, como que surgiu esse psicanálise do campo, ô Cristiano? Mandar um abraço para minha amiga aí, Fernanda Simone. Fernanda está lá de férias, né? Está Ô, lá em Caldas Fernanda. Novas, doutor. Passeando, hein, Fernanda? Aqui, mas o que nasceu de uma brincadeira, literalmente. Eu fui para a fazenda desses meus primos, que são meus padrinhos de casamento, e aí eu estava lá em Conceição, no Mato Dentro, onde nasceu o programa, na fazenda deles, e eu estava brincando e mandando para as meninas, porque a gente tem um grupo do doutorado que é eu, Simone Cardoso, Rosinei Dorothy e Fernanda Dolabella. Nós somos amigos mesmo, antes de tudo. E fica muito amigo. Então, assim, eu brincava, gente, aqui quem tá falando é o vaqueiro, é o cavaleiro da psicanálise, é o vaqueiro, é o Beto Carreiro da psicanálise, brincando, jogando. Mas só que nada é conversa fiada entre a gente, porque a gente fala muita coisa de acontecimentos, de teorias, discutindo casos, e tudo se aproveita lá. E aí, nessa brincadeira, a Simone está assim, Cristiano, você podia estudar aí para a gente, explicar para a gente os símbolos do campo. Explica para a gente o que significa o chapéu, não sei o quê. Né? Aquelas piadas, aquelas coisas de bate-pronto, né? Meio stand-up. Aí eu falei, não, beleza, vou para aqui e tal. E todo dia mandando uma palhaçada para o pessoal. Aí a Fernanda falou, Cristiano, isso aqui é um material para a gente fazer uma live sexta-feira. Por que nós não fazemos uma ou duas e morreu o Bahia e tal? Eu falei, uai, bora, eu não tenho nada a perder, vamos lá. Aí a Simone disse assim, gente, o que vocês estão ficando doidos? Eu falei para o Cristiano descobrir qual que é a simbologia dos instrumentos do campo, mas só que eu estava falando, eu não sabia que vocês levavam a sério, não. Você falou, procurei e nós vamos levar adiante. E a Rose topa tudo, a Rose é show de bola, né? Bora que bora, vamos que vamos. E aí nasce a psicanálise do campo dessa forma descontraída. A gente está bebendo muito na fonte do stand-up, doutor, da comédia, que é o quê? Que é uma forma também que eu costumo dizer que o stand-up ele é um instrumento de bater contra a cultura e contra a cultura, como a psicanálise. Eu vejo uma semelhança de stand-up nisso aí também. E aí, de uma forma bem criativa, bem lúdica, pedagógica e uma linguagem mais simples. Aí, quando eu falo que eu estou me descobrindo freudiano cada vez mais, é porque a linguagem está simples e de uma forma que tanto o público especializado e ampliado está entendendo e tem gostado. E isso é bom, né? Então, esse aí é o Cristiano, né? E eu fiquei entusiasmado de poder entrevistar o Cristiano hoje, que vocês veem, né? Era um enfermeiro, primeiro, era uma pessoa comum, um enfermeiro que do seu coração desejava algo mais, foi fazer a formação, se especializou lá na sua área específica e também na psicanálise, estudou, fez o doutorado, está escrevendo e tal, todo o envolvimento. E é isso. O objetivo é esse, que cada um de nós possamos nos aperfeiçoar. É esse o objetivo da psicanálise, de você não ficar parado. E aí outro dia alguém disse a mim assim, eu estou doido para acabar a formação, para parar de estudar. Aí eu falei, tomara que a formação não acabe nunca, para que você nunca pare de estudar, porque não é esse o objetivo. O objetivo que quando nós entramos no processo de formação, é o processo da aprendizagem contínua que vai indo sempre. Porque sempre temos alguma coisa a aprender e para contribuir, que vai melhorar a nossa clínica, que, por certeza, esses envolvimentos do Cristiano, dando aula, participando da live, do programa de rádio, escrevendo, tudo isso vai acrescentar para que ele seja um melhor psicanalista.
cada dia melhor. A performance do Cristiano vai aumentar à medida que ele se dedica. E é isso que o Minha Esperança espera dos seus alunos, é isso que o Minha Esperança incentiva, a Sociedade Psicanalítica Minha Esperança incentiva que os seus sócios psicanalistas façam. Não parem por aí, não fiquem estagnados, porque isso vai trazer doença tanto para o profissional quanto para a clínica dele. Então, nós temos que nos aprimorar cada vez mais e buscar esse conhecimento para poder passar para os outros, envolver outros e sermos agentes de transformação. Senão, não seremos, não é verdade? Ok. Então, Cristiano, você tem uma palavra a dar aos ouvintes? Vamos já caminhar para o encerramento e você pode dar uma palavra para os ouvintes. E eu fico agradecido pela sua disponibilidade de vir hoje para poder ser entrevistado, né? Espero que venha outras vezes mais, né? Bom, gratidão sempre, doutor Zilmar. Eu gostaria só de fazer um adendo. Esse trabalho do Percepção do Pai Canguru, eu fiz em grupo. Então, teve outros coautores. Gostaria de fazer menção a eles por questão de honra, né? André de Fátima Moura, tá bom? Cleide José Campos e Tatiana de Souza Augusto. Foram os coautores também que me ajudaram na elaboração, na confecção, na implementação do trabalho que durou 1 ano no Hospital de Sofia Feldman. Com relação à questão da formação do psicanalista, doutor Zilmar, eu penso o seguinte, influências, eu e o Fernando, nós estamos com uns projetos paralelos, e eu tenho conversado muito com ela sobre a questão do qual escola que eu gostaria, qual escola que eu acredito. A escola que eu acredito, doutor Zilmar, é essa que eu faço parte. Eu entrei como estudante, hoje eu estou como docente e colaborador, sempre tentando ajudar a crescer cada vez mais, que é a Escola da Ponte. Rubem Alves, que é o pai dessa escola, que eu estou estudando muito com o Rubem Alves, estou gostando de entrar por esse mundo. O Rubem Alves fala que nós temos uma necessidade hoje de sermos escutados, né? Porque nós vivemos um mundo muito não sedimenta nada dessa velocidade em tudo, enfim. E as pessoas estão carentes de ser escutadas, né? Sem juízo de valor, sem falar sim, não, talvez, certo ou errado. Não. As pessoas têm a necessidade, a carência de serem escutadas. Rubem Alves diz isso. E é uma escola que eu acredito, doutor, que é uma escola de ponte. Por quê? A formação do psicanalista é um tripé, gente. É teoria, prática e estágio. E ela só se faz em todo o processo que vocês participarem, seja na teoria, na prática, participando das mentorias, participando da terça-feira, que é formação continuada, isso aqui, tá certo? Dos grupos, enfim, do HEP. E a formação do psicanalista é isso, é o contexto todo. Não é só teoria, não é só... É um conjunto é um conjunto de coisas assim que vocês têm que estar inseridos, que vocês têm que se lançar, que vocês têm que se permitir, que tem que se deixar passar por esse processo. Porque se vocês resistirem, não vai ter psicanalista. O psicanalista é aquele que se permite, que passar por essa maturação pedagógica que é necessário, que é o famoso tripé de Freud. Né, doutor Zilmar? É verdade. E é isso que nós queremos, né? Sim. E eu gostaria só de compartilhar um texto que eu acho que tem tudo a ver com isso aqui, sobre a questão do... Tem uma letra que eu estava pensando muito nela, do Chico Sainz, que eu acho que ela vai muito de encontro com essas mentorias que nós estamos participando segunda-feira com o senhor, que eu venho organizando e posso me desorganizar. Que tem uma música dele, que é Maracatu Atômico, entre outras, que eu gosto muito. E quando ele fala, eu venho me organizando, eu posso desorganizar, é que eu posso me construir, mas também eu me permito me desconstruir. Aí eu vou desde Descartes a Nietzsche, tá certo? Eu tenho que me permitir. Se eu não me permitir passar por esse processo, nada vai acontecer.
E tem um texto desse livro que eu vou lançar ainda, chama Fênix e sua simbologia. Eu acho que é perfeito esse momento. A fênix, em grego clássico, né, é um pássaro da mitologia grega que, quando morria, entrava em autocombustão e, passado algum tempo, ressurgia das próprias cinzas. Outras características da fênix é sua força, que lhe permite carregar cargas muito pesadas enquanto voa, havendo lendas nas quais chega a carregar elefantes. Finalmente, pode se transformar numa ave de fogo. Teria penas brilhantes, douradas e vermelho arroxeadas, e seria de tamanho igual ou maior do que uma águia. Segundo alguns escritores gregos, a fênix viveria exatamente 500 anos. Outros acreditavam que seu ciclo era muito maior, né, de 97 mil anos. No final de cada ciclo, a fênix emulava-se numa pira funerária. A longa vida da fênix e seu dramático renascimento das próprias cinzas transformaram-no em símbolo da imortalidade e do renascimento espiritual. Atualmente, os estudiosos creem que a lenda ressurgiu no Oriente e foi adaptada pelos sacerdotes do Sol de Heliópolis como uma alegoria da morte, renascimento de Ares, do Aço-Rei. Na arte cristã, a fênix renascida tornou-se um símbolo popular da ressurreição de Cristo. A fênix, nas diferentes culturas, tem o seguinte significado: a crença na ave lendária, que renasce das próprias cinzas, existiu em vários povos das antiguidades, como gregos, egípcios e chineses, e em todas as mitologias. Para os gregos, a fênix, por vezes, estava ligada ao deus Hermes e a representava em muitos templos antigos. Há um paralelo da fênix com o sol, que morre todos os dias no horizonte para renascer no dia seguinte, tornando-se o eterno símbolo da morte e do renascimento da natureza. Os egípcios tinham por Beno, que estava relacionada à estrela Sotes, ou estrela das 5 pontas, estrela flamejante que é pintada ao seu lado. Na China, também antiga, a fênix foi representada como uma ave maravilhosa, transformada em símbolo da felicidade, da virtude, da força, da liberdade e da inteligência. Na sua plumagem brilham os 5 cores sagradas: púrpura, azul, vermelha, branco e dourado. No início da era cristã, esta ave fabulosa foi símbolo do renascimento e da ressurreição. Nesse sentido, ela simboliza o Cristo ou o iniciado recebendo uma segunda vida em troca daquela que sacrificou. A bandeira da cidade de São Francisco mostra uma fênix acreditada de estar num símbolo de renovação e depois do sismo que devastou a cidade em 1906. A bandeira e o selo da cidade de Atlanta mostram uma fênix também. No Ocidente, a mina São José, 2010, a cápsula que estava retirando por um dos buracos 33 mineiros foi chamada de fênix, porque o resgate deles a uma profundidade muito funda de terra lembra a ressurreição da ave mítica das cinzas, né? O poeta persa sufista Farid al-Din Attar, do livro Conferência dos Pássaros, descreve: na Índia vive um pássaro que é único, encantadora, fênix tem um bico extraordinário, longo e muito duro, perfurado com uma centena de orifícios, com uma flauta. Não tem fêmea, vive isolado e seu reinado é absoluto. Essa abordagem da fênix na literatura ocidental moderna, pois é uma ave protagonista da novela da Princesa Babilônia, de Voltaire. Voltaire faz a seguinte descrição dessa ave fabulosa: era do talhe de uma águia, mas os seus olhos eram tão suaves e ternos quanto os da águia. São altivos e ameaçadores. Seu bico era cor-de-rosa e parecia ter algo da linda boca do formoçante. Seu pescoço reunia todas as cores do arco-íris, porém mais vivas e brilhantes. Em nuances infinitas brilhava-lhe o puro da plumagem. Seus pés pareciam uma mescla de prata e púrpura, e a cauda dos belos pássaros que atrelaram depois ao carro de Juno não tinha comparação com a sua. Estou acabando já. Importante enfatizar que na nossa breve vida é necessário renascer das cinzas, pois da forma como vínhamos vivendo não é o suficiente e acaba se tornando insuportável. Isso inclui se permitir a passar por esse processo de reconstrução, pois só assim seremos melhores em nós mesmos e perante a sociedade, independente do nível de atuação
que estejamos inseridos. Renascer é preciso. E senão a rotina te cansa. Isso inclui pensar os seus sintomas e reconhecendo o seu desejo e o transformando em seu benefício. Esse é um texto desse livro que eu venho falando sobre a Fênix. Essa mensagem que eu quero deixar para vocês. O nosso inconsciente, né, doutor Zimar, ele trabalha com imagens, com símbolos, muito mais do que a fala que eu estou falando aqui. Então, quando eu falo Fênix, vocês, de algum modo, já devem ter visto essa foto da Fênix na internet, uma figura, e estão imaginando aí agora. Esse é o nosso inconsciente maravilhoso e tão grandioso. E a partir daí, eu quero que vocês façam-se, se permitam fazer a seguinte pergunta: qual é a tua obra? Qual é o teu legado? O que vocês querem deixar para as próximas gerações? Qual a diferença que eu estou fazendo na vida do outro? Realmente eu estou transformando a vida do outro a partir da minha? Qual é a tua obra? Sejam fênix, renasçam das cinzas. Muito bom. Isso é importante, né? Qual é o teu legado? Né? O que você vai deixar? Eu tenho pensado muito nisso. E acho que você tem que pensar nisso também. Já é hora de pensar. Nós temos que pensar hoje, mais do que nunca, nós temos a consciência da brevidade da nossa vida. Não podemos dizer que vamos viver tantos e tantos, porque o futuro é sempre incerto. Mas enquanto nós podemos, trabalhamos, investimos, esse investimento precisa ter uma direção. E o que eu estou querendo alcançar? Muito obrigado, Cristiano. Muito obrigado. Antes de encerrar, eu quero avisar que nós estamos sempre uma esperança com novas possibilidades, né? Temos crescido em várias áreas com os nossos alunos. A rádio tem sido uma realidade já bem avançada. Os nossos programas têm sido muito bem assistidos no Brasil, no exterior, e agora nós estamos já nos preparando para lançar a escola psicanalítica no ar, onde nós vamos ensinar às pessoas os rudimentos da psicanálise. Essa escola não tem como objetivo formar psicanalista. Não. Formar psicanalista com substitutos de formação. Mas a escola da rádio vai ser para informar as pessoas. Nós temos visto dos 4 cantos do país, em vários lugares onde nós estamos sendo alcançados, que há um desconhecimento geral da população em relação à psicanálise. O povo não sabe o que é psicanálise e qual o trabalho do psicanalista. E aí essa escola vai ser para ensinar o que é psicanálise, quem é o psicanalista, o que o psicanalista faz, qual é o trabalho da psicanálise, todos os conhecimentos rudimentares. O sonho antigo, o sonho de há quase 20 anos vai ser realizado agora. Nós queremos ensinar as mulheres grávidas as fases do desenvolvimento psicossexual de Freud, as orientações de Winnicott para as mães, para que as mães se tornem mulheres dedicadas comuns, mães que realmente sejam aquelas mães especiais. Nós vamos, então, através da rádio, nós vamos ensinar. Nós temos muitos mestres e doutores, professores que já passaram pela Minha Esperança, que se tornaram psicanalistas e têm uma boa experiência na clínica e que vão ensinar através da rádio à população, em geral, todo mundo. Não vai ter até a dona de casa, quem não tem conhecimento de... Não vai ter exigências de escolaridade, porque não é uma escola de formação, é só informação. E aí, então, nós vamos informar a população geral o que é a psicanálise, o que faz o psicanalista, quais os desdobramentos da clínica.
Esse é um projeto muito... esse é um projeto audacioso. E eu tenho certeza absoluta que vocês, psicanalistas, alunos e membros do Minha Esperança, vão nos apoiar nesse projeto. Imagina todo o povo, a população do Brasil, conhecendo a psicanálise e os caminhos da psicanálise. Fica muito mais fácil para o exercício da clínica. Então, nós já estamos nos programando, dentro em breve. Vão acompanhando aí, e dentro em breve vocês serão convidados para a inauguração da Escola Psicanalítica do Ar, né? Eu, sob a direção minha, com a doutora Simone, e mais alguns que serão convidados para participar, mas nós estamos estruturando isso e em breve estaremos inaugurando na Rádio Web Minha Esperança. Muito obrigado, Cristiano, muito obrigado, meu povo, queridos, Deus abençoe vocês, tenham uma noite da paz e que, olha, não se esqueça que hoje você foi desafiado. Agora, aceite o desafio, porque esse é o desafio para você, que o Minha Esperança e a psicanálise faz nesse tempo conturbado. Boa noite. Tchau, Cristiano. Um abraço, doutor. I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breaking your sweat. You're falling into me, touch me. I swear you would do anything that I want, so keep us awake till the dawn. Baby, real free. I wanna make you sweat on me. I wanna make you sweat on me. I got you wrapped around my finger, but don't you try to call me tomorrow. There's nothing personal in having a little fun. You wait and see if it's worth your while. So give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breaking your sweat. You're falling into me, touch me. I swear you would do anything that I want, so keep us awake till the dawn. Baby, feel free. I wanna make you sweat on me. I wanna make you sweat on me. Just take a hint, you got a free pass. Oh, try to hide it, but you had me from the get-go. Let me be frank, I'm not that complicated. If you need me, what's the use of playing games though? There's no denying what we want. Just watch me.